Nesta edição da rúbrica Personalidade da revista Pessoas, mergulhamos na vida fascinante de uma profissional exemplar, cuja determinação e dedicação marcam gerações. Apresentamos a história de Conceição Zagalo, uma mulher cuja trajetória profissional tem sido sinónimo de excelência e liderança, mas também amor e dedicação. Distinguida com o Prémio Carreira 2023 pela Human Resources Portugal, é hoje um ícone do meio corporativo e institucional, dedicando-se ao empreendedorismo social. Viver é fabuloso, poder servir é fabuloso. E se eu tenho que recomendar alguma coisa a profissionais que tanto me ensinam, aprendamos a servir com alegria, com empenho, com vontade de ter no sorriso, de reciprocidade, o melhor KPI que qualquer avaliação nos possa dar. Nascida na vila de Riachos, perto de Torres Novas, a 13 de outubro de 1952, a Conceição cresceu numa família numerosa numa época de grandes desafios e oportunidades. Casada e mãe de duas filhas, trilhou um caminho notável na IBM Portugal, onde foi admitida em 1973, na divisão técnica e mais tarde na direção de marketing. A sua experiência corporativa nesta área levou-a a assumir cargos de destaque trabalhando nos setores institucionais, públicos e corporativos até à presente data. Se me perguntasse se há 40 anos eu imaginava que ia ter uma carreira destas, eu dizia-lhe, sei lá, acho que acima de tudo sempre quis ser feliz no momento em que estava. Obviamente que planeando, obviamente que fazendo alguma projeção, obviamente sabendo que queria crescer, mas foi à medida de cada passada e sobretudo cada passada muito conquistada e com satisfação, que eu fui desenhando o degrau seguinte. E ainda hoje, eu tenho 70 anos assumidos, e ainda hoje eu continuo a querer crescer e a querer subir mais degraus que me permitam um dia poder fechar os olhos com uma experiência rica e com lições também para os que vêm a seguir a mim. Tem sido uma carreira feita a par e passo, tentando não dar saltos maior que a perna e sim, tentando diversificar, crescendo na multiplicidade das experiências que ou proativamente ou em resposta eu vou tendo a oportunidade de ter. Conceição Zagalo é um modelo a ser seguido por todas as gerações, independentemente da sua idade. A forma resiliente e apaixonada como lida com a vida e com o trabalho mostra que nunca é tarde para alcançarmos os nossos sonhos e alcançar o sucesso. Com ela, aprendemos que a determinação, a perseverança e a vontade de aprender continuamente são fundamentais para nos destacarmos em qualquer campo de atuação, independentemente da idade ou das circunstâncias. Nós estamos numa fase única do mercado de trabalho. Nós neste momento temos 5 gerações a coexistirem em termos de mercado laboral, em termos do mundo corporativo, do mundo organizacional, temos pela primeira vez 5 gerações. O que isso representa em termos de oportunidades de aprendizagem é fabuloso. Porque aprende-se com os muito mais jovens a criatividade, a jovialidade, a força, a capacidade de atenção, a energia de se poder muitas vezes trabalhar overnight, depois, e até o rigor científico que se traz das universidades, não há como escamotear. A geração mais jovem, a que está no mercado hoje em dia com 20 anos, traz das academias uma aprendizagem, eu vou usar o inglesismo, hands-on, que não tem nada a ver com a da minha geração, dos meus tempos de academia. Isso é uma aprendizagem fabulosa. Depois, as gerações seguintes, até à dos 70, que continua por aí a fazer exercício em termos profissionais, aprende-se maturidade, aprende-se serenidade, aprende-se muito o que é confirmado pelo princípio do saber camoniano, que é o saber da experiência feita. E, portanto, se calhar, hoje aos 70, eu tenho uma maior capacidade de escuta do que tinha aos 20.
Tenho também uma maior capacidade de filtrar o que entra pelos ouvidos ou o que sai pela boca e muitas vezes de pensar bem antes de responder. Até porque a resposta às vezes mais imediatista, que é tradicionalmente mais típica dos mais jovens, às vezes não é a mais aconselhável em termos de negociação, em termos de diplomacia, em termos de empatia, que é qualquer coisa que eu recomendo. E quando chega aos 70 e se apanhou muito na cabeça, muitas vezes por não se ter agido da melhor maneira, nós percebemos o que é que não queremos repetir. E isso, digamos que a cada década vivida se vai aprendendo novas lições. Claro que também vamos perdendo alguma vitalidade, mas há que saber viver com isso. Há que saber entender que não há pessoas perfeitas, não há organizações perfeitas e que o nosso organismo também não é perfeito. Portanto, se perdemos algumas faculdades, desenvolvamos outras e, sobretudo, aprendamos com a intergeracionalidade, porque eu posso aprender com qualquer geração e eu posso ensinar a qualquer geração o que eu não aprendo com o meu neto de 3 anos, o que eu não aprendo com o meu neto de 15, o que eu não ensino à minha mãe com 70, ou com 96, e aquilo que aos 70 eu não agarro de tanta gente bem mais velha do que eu. Portanto, a intergeracionalidade é crucial, sim. Quem tem o prazer de conhecer a Conceição, seja no âmbito profissional ou pessoal, conta com uma pessoa dedicada, atenciosa e carinhosa. Uma pessoa ligada às mais dignas causas, que faz o seu propósito de vida deixar o melhor legado possível às gerações vindouras. Mãe e avó, considera também que a sua vida é feita da procura do equilíbrio perfeito entre a vida pessoal, familiar e profissional. Eu tenho o privilégio de ter nascido no seio de uma família enorme. A minha mãe, aos 97 anos, continua a ser, é a última viva de 15 irmãos. O meu pai tinha 8, nós somos 5 irmãos, temos muitos primos, aos fins de semana juntamos 50 e tal. E eu acho que isto, no fundo, eu tenho na minha família, nos meus contextos, um bocadinho de cada idiosincrasia, de cada círculo onde me movo. E desde muito pequeninos que o meu pai, sobretudo o meu pai, nos ensinou a que, sim senhora, se possível, fizéssemos a formação académica superior e a fizéssemos com sucesso, mas acima de tudo que aquilo que decidíssemos fazer, fizéssemos bem feito. Ora bem, é isto que eu recomendo às jovens de 20, às jovens de 30, às jovens de 40 ou às jovens de 70 ou mais. Recomendo que aquilo que nos propusermos a fazer, façamos bem feito, façamos em consciência, façamos com o dom da humildade, que nos permite saber que nós não nascemos a saber tudo e que temos que aprender ao longo da vida e temos também que saber escutar, saber aprender e apreender dos outros e perceber que há caminhos que podem ser muito bons para os outros, mas não são para mim, para o meu perfil, para aquilo que eu sou capaz de dar. Sendo esta nossa conversa sobre personalidade, eu permito-me ir um bocadinho aos primórdios da minha existência. Como disse, eu tive o privilégio de nascer numa família grande e de nascer de um casal com um pai fabuloso, com uma marca de vida muito profunda. O meu pai foi autarca na província e a todos nós, em Torres Novas, eu nasci nos Reais, e a todos nós nos ensinou desde muito pequeninos a acompanhá-lo. Portanto, nós tínhamos aulas e as férias eram tudo menos ociosidade. Portanto, nós não só aprendíamos tarefas lá em casa, e todos nós aprendemos a fazer as tarefas todas lá em casa, como depois acompanhávamos o meu pai às inaugurações da água, às inaugurações da luz, às visitas às prisões,
à Santa Casa da Misericórdia, aos hospitais. E se nós levarmos a exercício outra das características que eu fui ensinada a usar desde muito pequenina, que é a capacidade de estar atento àquilo que nos rodeia, nós vamos sendo capazes de tirar pequeninas histórias de cada uma das fases de vida. Portanto, digamos que o meu empreendedorismo começou em muito pequenina, ao conseguir perceber porque é que o meu pai nos levava a todos nós a esta, àquela ou à outra experiência. Eu costumo dizer que há pelo menos 3 componentes muito importantes na nossa vida: a pessoal, a profissional e a familiar. E também costumo dizer, e se calhar não estou sozinha, não sou a única a dizer, por algum motivo o dia tem 24 horas e que idealmente as 24 horas deveriam ser repartidas em 8. 8 vezes 3, 24, os meus 3 princípios. E portanto, nesta vida de carreira, nesta vida de crescimento desde pequenina até agora, eu acho que se calhar o ideal era conseguir ter 8 horas para mim. 8 horas para mim pessoalmente. Eu sou vaidosa, eu gosto de ir ao cabeleireiro, gosto de ler, gosto de ir a museus, gosto de ir ao cinema, enfim, gosto da minha autocultura. Depois ter 8 horas para a família. Eu tenho marido, tenho filhas, tenho 4 netos, tenho mais 3 netos emprestados, portanto tenho uma família que gosto de preservar e com quem aprendo e de quem ganho também todos os dias. E depois outras 8 horas para a profissão. Porque se isto fosse assim, aritmeticamente muito bem dividido, o mundo seria um mundo ideal. Mas o mundo, não há mundos ideais e, portanto, que sejamos capazes de, nos dias mais para um lado, outros dias mais para o outro, mas sejamos capazes de equilibrar os nossos 3 eus, o eu pessoal, o eu familiar e o eu profissional. Para qualquer pessoa que se preze de o ser, é importante não descurar nenhuma das facetas da sua vida. Mesmo quando episodicamente sobrecarrega mais uma do que a outra, procuremos depois compensar e ter aqui alguma harmonia para podermos ser pessoas felizes, tanto quanto é possível, a trabalhar-se o nosso potencial interno de felicidade. Eu acho que nós, felizmente, estamos muito mais informados hoje do que já estivemos. E, de facto, nós estamos na era da informação. Temos N meios de comunicação, N formas de chegar a informação, que é toda ela suco, através das redes sociais. Portanto, hoje em dia, só não está informado quem não quer. Hoje em dia, inclusivamente, também muito mercê da intergeracionalidade, nós, e uma vez mais, se estivermos atentos, nós temos acesso a toda uma panóplia de informação que nos enriquece de todo o tamanho. Portanto, não há hipótese de hoje em dia haver ninguém, em geração nenhuma, que não saiba que estar parado não faz bem a ninguém. Não há ninguém que não tenha acesso a oportunidades. As oportunidades estão aí, fervilham ao nosso lado, batem-nos à porta. As juntas de freguesia, as autarquias, as associações de base local, as recreativas, as desportivas, aquelas que precisam de voluntariado manual, as que precisam de voluntariado de conhecimento e de competências. Eu tive o privilégio de lançar na IBM um programa de voluntariado que prometia dar um dia por ano por colaborador a cada empregado para fazerem trabalho na comunidade. E depois esse programa acabou por, enfim, inspirar outros programas da Corporation e criámos um programa de voluntariado Corporate Service Corps. E eu candidatei-me aos 57 anos. E depois de muita espera, de uma gestão de expectativa, que é outra das coisas que nós temos que saber fazer,
É gerir expectativas com rigor, com sensatez, com tranquilidade, para não entrarmos em parafuso, não é? Mas depois de alguma gestão, eu soube que fui aceite. E portanto lá fui para o Vietnã. E o que é que eu fui fazer? Eu fui partilhar conhecimento e competências. Eu fui gerir uma organização e depois dei apoio a mais 6 que pretendia desenvolver um plano de marketing e de comunicação e de gestão de projeto também, para poder exportar peixe que era explorado e desenvolvido em águas ou numa zona de águas poluídas, portanto com alguma conotação negativa, e poder exportá-lo para outros continentes. E esse peixe já se comercializa em Portugal. E eu fico tão contente porque sinto lá a minha impressão digital. Eu fiz isso no Vietnã, mas eu posso fazer isso aqui ao pé de casa. Assim eu queira perceber que o meu primeiro dia de vida não ativa na empresa tem que coincidir com o meu primeiro dia de vida ativa na sociedade. Preparar-me antes, preciso de reinventar a roda, não preciso de reinventar a roda. Preciso de fazer o que sempre fiz, com índices muito elevados de rigor, de profissionalismo, de compromisso. Voluntariado não pode ser toca e foge. Voluntariado não pode ser nos dias em que me apetece. Voluntariado não pode ser porque hoje sim, amanhã não. Voluntariado requer mesmo compromisso. Agora, há tantas organizações que se adaptam precisamente ao nosso perfil e que precisam do nosso tempo, do nosso empenho, da tal nossa capacidade de amar o outro e os processos em que estamos envolvidos, que, por amor de Deus, pessoas, trabalhem, voluntariem-se, preparem a vossa reforma antes de se reformarem. E a ociosidade nunca fez bem a ninguém. Parar é morrer, é o velho ditado, e isso não é para nós que estamos aqui neste ecossistema da gestão das pessoas. Nada disso. Seja como líder corporativa, mentora ou defensora de causas importantes, Conceição Zagal é uma influência positiva que transcende gerações. O seu compromisso com a igualdade, responsabilidade social, educação e empoderamento das mulheres inspira não apenas os mais jovens, mas também aqueles que já trilharam caminhos similares ao seu. O seu exemplo impacta qualquer um de nós e leva-nos a olhar para o futuro com esperança e vontade de fazer acontecer. Ser pessoa é estar-se vivo. É estar-se vivo e sentir-se que, por muito que eu me possa sentir bem, não tenha ou tenha problemas de saúde, não tenha ou tenha qualquer bem físico, ser-se pessoa é, acima de tudo, ter noção que o ser é muito mais relevante do que o ter. Eu ser capaz de me rodear de outros com quem eu aprenda, o ser capaz de me rodear de outros que me transmitam alegria e que me deixam partilhar alegria, o ser capaz de me reunir e rodear com outros que me façam crescer, isso é ser-se verdadeiramente pessoa, é ser vivo, com consciência, com valores, com princípios e, acima de tudo, também com uma noção muito grande de que o respeito de mim pelo outro começa e acaba na fronteira do respeito do outro por mim. Ser-se pessoa é querer estar no mundo e deixar uma boa marca, uma boa impressão e uma história de factos e de feitos para as gerações que se nos seguem. Ser-se pessoa é querer agarrar o mundo com as duas mãos, se tivermos o privilégio de as ter, ou com aquilo que a vida nos facultou, mas com uma vontade férrea de ir sempre mais à frente, de ir sempre mais além, de se continuar a crescer até termos os olhos abertos.